Agora, Naka, continua comigo, porque a gente vai conversar sobre esse assunto com o economista e ex-diretor do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, a quem eu dou boa tarde. Bem-vindo aqui ao Visão CNN. A gente está falando aí hoje o dia inteiro da situação do mercado financeiro, também tivemos ontem bastante reação, tudo em função dessa ameaça do fim do teto de gastos. Por quê? Qual é o impacto disso para a nossa economia? Muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Obrigado. A questão não é o tamanho do que passou o teto de gastos. O problema é não respeitar o teto de gastos, né? A gente tem que entender que o Brasil vem numa trajetória fiscal horrorosa há muitos anos, né? Insustentável. E foi criado o teto de gastos justamente para disciplinar, para que a gente não continue nessa trajetória insustentável. Então, no final das contas, é a última âncora que nós temos fiscal. Então, quando você fala que você vai dar uma furadinha no teto, você está violando esse princípio. É a última âncora que sobrou. Não dá para dar nenhuma furadinha. E nós, na pandemia, já tivemos que fazê-lo. Agora, numa pandemia é muito diferente de um programa que o governo quer fazer de auxílio, que tem o seu mérito. Agora, esse mérito ele tem que ser superior a outros gastos. É como o Naka falou, quer dizer, é tudo muito rígido no governo, né? Quer dizer, no orçamento público. Nós não estamos falando de uma emenda constitucional, então vamos reduzir essa rigidez em outros gastos menos prioritários. Agora, romper o teto de gastos, você está mudando, tem uma simbologia muito importante. Então, esses 20, 30 bilhões... como está acontecendo com o mercado, em termos de crescimento, aumento de custo de vida, vai custar mais de 10 vezes mais do que os 20, 30 milhões. Será que valeu a pena? Naka, te convido a participar. Obrigado, Carla. Queria te ouvir, Luiz Fernando, sobre este cobertor que é tão curto e tão rígido. Como é que a gente conseguiria dar respaldo aos brasileiros que precisam hoje colocar comida na mesa sem descobrir quem precisa da proteção e é protegido hoje? De onde passaria a tesoura para conseguir pagar essa conta? Você tem que reduzir. No final, a gente fica só na superfície. O que precisa é reduzir o tamanho do gasto público para que sobre mais dinheiro para quem no nosso país está precisando mais. A máquina pública, né? Um comentário sobre o que você falou há pouco tempo, o gasto público ele mais que dobrou com relação ao PIB nos últimos 20 anos. Ele mais do que dobrou. Então o Estado ficou grande demais. E claro que ele não consegue entregar para a população o que ela precisa. Então o Brasil é um país carente, um desemprego gigante, e que não consegue atender as pessoas. Por quê? Porque ele tem uma máquina pública que não para de crescer e é grande demais. Ela é rígida, você não pode reduzi-la e você fica tentando arrumar dinheiro em outras coisas. Só que a gente já está numa situação que é insustentável. A verdade é que a situação fiscal do Brasil melhorou no último ano, e não foi pouco, mas ela ainda é insustentável. A gente tem que ir para a situação de sustentabilidade, que esse é o mínimo. Eu gostaria de saber qual seria, na sua opinião, a solução mais palatável para o mercado para se atender a essa população que realmente nós temos várias evidências de que está necessitada de um auxílio, sim, ainda, até que pelo menos a gente consiga, obviamente, uma retomada sustentável da nossa economia. Então temos aí algumas propostas que foram colocadas na mesa, temos aquele recálculo, né, de usar uma inflação do fim do ano em vez de usar o IPCA de junho, para que se tenha uma folga, o que na verdade já não se provou como tendo mais essa possibilidade, né, de abrir essa folga. Tem ainda as emendas de relator, que muitos defendem que se avance sobre esse dinheiro que está hoje retido com as emendas parlamentares e emendas de relator. E eu gostaria de saber que solução seria aquela... e também a questão do financiamento com a PEC dos precatórios. Gostaria de saber até se o mercado já aceitou essa, porque a princípio também seria uma quebra de contratos que já teriam que ser pagos, né? Então, o que o mercado aceitaria como uma solução mais palatável nesse momento?
vamos lá. Só para dizer, quando a gente fala mercado, nós falamos de todos nós, tá? Nós falamos do povo brasileiro, né? O mercado, na verdade, está representando o povo brasileiro, porque o mercado ele tá representando nós todos como investidores, como cidadãos, etc. E o que o mercado precisa? De ter uma situação com algum horizonte de sustentabilidade. É só isso que o mercado precisa. E é isso que ele não vê, porque você sempre está flertando com a irresponsabilidade. Muitas vezes ela não acontece, mas você fica flertando com ela. Na medida que você flerta com a irresponsabilidade, qual é a segurança que as pessoas têm? Que uma pessoa tem de comprar um carro, de um empresário, de empregar uma pessoa, de fazer um investimento, que a gente tem de comprar uma coisa nova para um filho nosso, colocar ele numa aula de inglês. O que existe é uma percepção de que a coisa está solta, a coisa não está com uma sustentação a médio e longo prazo. Essa que é a questão. E daí temos vários assuntos. Então, o precatório realmente, como o ministro disse, é um meteoro que tem que ser resolvido. E do jeito que estão resolvendo, parece bem razoável, embora seja uma novidade enorme. Não foi resolvido, está ok, dentro de uma certa razoabilidade. Agora, você fica segurando emendas enquanto você tem problemas sociais e a resposta é ser insustentável, é isso que não dá. Né? Toda vez que a gente vai ficar flertando com a insustentabilidade, é isso que acontece. O custo dessa brincadeira de romper, furar o teto, a melhor que seja a resposta, já foi, como eu acabei de comentar, mais de 10 vezes maior o que se imaginou de necessidade de dinheiro. A gente está indo para uma situação que o Banco Central vai ter que subir mais os juros, a inflação será mais alta e vamos ter menor crescimento no ano que vem. Além de tudo isso, o custo de rolar a dívida pública aumentou barbaramente. Valeu a pena? Não valeu para nós brasileiros. Então é disso que nós estamos falando. Naka, temos tempo para mais uma pergunta. Obrigado, Carla. Então, falando sobre essas consequências práticas, Luiz Fernando, no próximo ano a gente deve ter juros maiores, ainda maiores do que se esperava. Esse patamar de câmbio traz inflação. Será que a gente pode voltar a pensar que o Brasil vai estacionar e pode até entrar em recessão no ano que vem? Eu acho que é possível. O Brasil ele não está com uma situação para entrar em recessão. Agora, toda vez que você fica flertando e gerando este nível de insegurança, você passa aí nessa direção, sim. Porque é aquela história, se eu estou tranquilo, eu vou me comportar como uma pessoa que está numa vida normal. Agora, se eu estou preocupado com o amanhã, eu vou me retrair, eu não vou consumir, eu não vou investir, eu não vou empregar. Então, é assim que todo mundo vai se comportar. Né? E o custo da gente se mover, da gente fazer coisas, está ficando muito maior. Para dar uma ideia, a taxa de juros dos contratos ela subiu quase 2% de 2 dias para cá. Assim, não há economia que não tenha uma resposta muito negativa a uma situação como essa. Não tem jeito. Vou agradecer a sua presença aqui conosco no Visão CNN, Luiz Fernando Figueiredo, economista, CEO da Mauá Capital e ex-diretor do Banco Central. Uma ótima tarde. Boa tarde, obrigado.